Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho, trazer umas coisas, né, sobre o ser humano, né, a gente, e trazer depois no final o conselho de Paixangô, que hoje é dia quarta-feira, dia do casal do Dendê, né, de Xangô e de Jansã, casal do fogo. Mas hoje eu vim falar mais sobre, né, a energia de Paixangô, né, e depois vou tirar um conselho dele. Ele fala muito que nós, seres humanos, né, a gente tem muita mania de terceirizar a maldade, né? Isso é muito perigoso. O mundo religioso, filosófico, social, a maldade está no coração do homem, né? Mas eles tentam de qualquer forma terceirizar essa maldade, colocando a culpa sempre em algo ou alguém, né? Todo mundo procura, né, responsabilizar o seu mau caráter, né, a sua falta de conduta moral, né, a sua perversidade, a sua maldade em outra pessoa, sempre se fazendo de vítima, sempre querendo se defender, né, de alguma forma. Ter conexão com o espiritual, né, que as pessoas têm conexão com o espiritual, acaba tendo uma segurança, uma força, né? Porque muitas pessoas falam que a religião é ruim, é má, né? A espiritualidade dos Exus, de quem se conecta com essas coisas, é má. Mas ter conexão com esse espiritual não quer dizer que o espiritual é mau. Quer dizer que a pessoa que está tendo aquela conexão é mau caráter, não tem uma conduta moral boa, ela é má, não o espiritual. E essa pessoa que se envolve com o espiritual, ela usa dessa força vital, né, do espiritual para validar a sua força, a sua segurança em si mesmo e fazer o mal para outras pessoas, né? Aí as outras pessoas em volta e até ela mesma, com o tempo, fala que é o espiritual que é ruim, a espiritualidade é má, mas na verdade má é ela que não soube de usar, né, do caráter e da lapidação da tua conduta moral para se beneficiar com a espiritualidade. Gente, aqui é muito mosquito. Aí as pessoas têm mania de falar, porque o espiritual é ruim, a pombagira é má, o Exu é mau, eles fazem maldade, mas não é. A maldade não é eles que fazem. É o ser humano que usa da energia deles para fazer o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda falando, né? Porque espiritualidade, ela vê, ela é vento, ela sente tudo, ela vê tudo. Religião, né, não tem nada a ver com espiritualidade. Você vai ter conexão com o seu espiritual aonde você estiver. Nem se você não estiver indo em nenhum templo religioso, você vai continuar tendo aquela conexão com o seu espiritual, né? E ele vai fazer quando você está realmente conectado com seus guias, com sua espiritualidade. Não tem como, gente. Eles vão fazer você se melhorar como pessoa. Se a espiritualidade que você cultua, que você, né, se envolve, não te cobra melhora moral, lapidação de caráter, tem alguma coisa errada aí, tá? E tem muitas pessoas, né, de outras religiões que vê essas pessoas fazendo maldade e acaba achando que a maldade está na religião em si. Mas a maldade não está na religião, a maldade está no ser humano que tenta terceirizar essa maldade, né? E não assumir que a gente mesmo tem maldade dentro do coração, porque nós somos dualidade. A gente tem o nosso negativo, que é a nossa sombra, e o nosso positivo, que é as nossas luzes. Só que depende do que a gente alimenta mais. Não tem aquela historinha do lobo que o aprendiz, se eu não me engano, pergunta ao mestre sobre a maldade. Ele fala, tem dois lobos dentro da gente, né? Vai depender qual lobo a gente alimenta mais. Então, se você tem um caráter duvidoso, uma conduta moral, né, baixa, você vai estar alimentando que lobo seu? O das suas sombras, né? Agora, se você tenta se melhorar cada dia que passa, evoluindo, tentando, né, lapidar seu caráter, tentando se evoluir moralmente, porque isso é muito importante, né, gente? A nossa conduta moral é muito importante para essa conexão com o espiritual. Você vai, né, se conectar com o seu lobo, que é luz.
Então, tudo depende de como a gente está usando o espiritual. E da mesma forma que, como eu falo, aqui é um canal universalista, eu estou aqui tentando melhorar como pessoa, né? Estou aqui, né, tentando evoluir e com as minhas experiências, com as coisas que eu estudo, que eu leio, né, que eu entendo, eu venho passar o pouco de conhecimento que eu já tenho. E eu acho que, tipo assim, a partir do momento que você se conecta com o teu espiritual, eles vão estar ali tentando te ajudar a ser uma pessoa melhor. A partir do momento que você não faz, né, uso desse apoio todo que Deus dá a oportunidade da gente ter para se melhorar como pessoa, eles afastam não, a gente que acaba se afastando deles, porque a gente continua, né, no erro, a gente continua na maldade, então a gente vai perder aquela conexão com os guias de luz, né? E o que acontece, eles acabam se afastando, porque ao meu ver, a gente que se afasta deles e acaba não ouvindo as intuições, né, dos guias de luz e acaba vindo espíritos, né, de baixa vibração que se afinizam com a gente pela nossa energia densa, porque a gente não teve melhora nenhuma, e começa a se apresentar como se fossem nossos guias, e a gente acaba criando um elo ali com eles, que depois pode desfazer bem complicado. Então, hoje a espiritualidade pede para mim vir aqui falar para vocês, não vamos terceirizar as nossas sombras. A gente tem maldade? Tem. A gente tem maldade dentro do coração. Se alguém faz alguma coisa ruim com a gente, normalmente pode ser a pessoa que for, a gente no calor da emoção, aquele sentimento negativo, a gente realmente pensa em revidar. Eu não sou diferente e tenho certeza que ninguém é, né? Por mais que a gente tente melhorar, a gente tente ser pessoas melhores, a gente acaba tendo esses sentimentos negativos. Só que o problema é o quê? Não deixar eles fazerem a gente tomar atitude, né, no calor da emoção. A gente tem que tentar equilibrar aquele sentimento negativo, tentar deixar a poeira baixar para depois vir a fazer alguma atitude, a ter alguma atitude, né? Porque senão a gente vai ter atitude com sentimento negativo desequilibrado, a gente acaba revidando, né? E sendo pior do que a pessoa, porque eu acho que quem revida é pior do que a pessoa. Assim, na minha concepção religiosa, gente, cada um pensa da forma que quiser, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa joga uma coisa pra você, né, faz algum negativo pra você revidar, você tá sendo pior. Ainda mais quando é por vingança. E hoje a gente fala muito sobre essa, de terceirizar a maldade humana, né? Porque a gente tem mania disso. Sempre a gente quer dar uma desculpa. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu fiz isso porque a vida fez isso comigo. Então a gente sempre tenta dar uma desculpa porque a gente teve uma atitude ruim. Porque a gente quer terceirizar, né, a nossa responsabilidade pelaquela maldade. Porque se a gente questionar que a gente teve aquela atitude acima da ação de outra pessoa ou de outra coisa ou de outra situação, a gente acaba tirando um pouco de responsabilidade de cima da gente. E não é assim. A pessoa pode fazer o que for em relação a gente. A gente tem que, né, se blindar sobre as nossas atitudes. Porque o que o outro faz é problema dele. Entendeu? Mas a gente é responsável pelo que a gente faz. Então, a partir do momento que a gente reage a uma ação negativa de alguém, a gente, dependendo da situação, a gente está sendo pior, né? E hoje a espiritualidade fala, não vamos terceirizar a maldade humana, porque a gente tem muita maldade no coração também. A gente tem dualidade, a gente tem que saber equilibrar isso e não se fazer de vítima o tempo todo, porque a gente tem mania de fazer de vítima o tempo todo. Eu sei porque eu faço isso também, gente. É normal, é do ser humano, mas a gente tem que começar a botar a cabeça para pensar, né? E não tentar se fazer de vítima. Hoje eu vim falar sobre isso, eu vim até aqui na energia de Xangô, né, falar sobre essas coisas, que a gente também vai entrar em outro detalhezinho aqui, mas fala muito também de Exu, porque Exu é proteção, né? Exu, tanto o Bara, que é o ano dele, né, da lei do retorno, quanto os Exus catiço, né, que para mim, eu me refiro a eles como os guardiões. E aqui eu peguei uma partezinha da Bíblia para tentar passar isso para vocês, porque, como eu falo, eu faço reunião aqui em casa. E ontem saiu essa leitura aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, de Mateus, versículo 38 a 42, que ele fala do nosso ponto de honra, né? Que por orgulho, né, a gente acaba, o ser humano, no caso, a gente acaba revidando uma injúria com outra injúria, né? Um golpe com outro golpe. Porque a gente deixa o orgulho falar mais alto,
né? A gente se sente injustiçado quando alguém faz um mal pra gente, né? Ou faz uma ofensa pra gente e a gente não revidar. E a gente acaba se sentindo injustiçado para aqueles que, normalmente, as pessoas que, assim, que se sente injustiçado quando alguém faz alguma coisa, né, ofende ou agride de alguma forma, faz alguma coisa negativa em relação a gente, e a gente quer revidar da mesma forma, é porque a gente ainda tá, né, com um senso moral muito preso nas paixões terrenas. Porque quando a gente não tá, assim, tão apegado às paixões terrenas, a gente acaba tentando se equilibrar. Não que aquilo que o outro fez vai ofender a gente ou agrediu a gente de alguma forma, mas a gente vai se equilibrar para não tentar devolver na mesma moeda, como uma vingança, né? Porque tem a lei da ação e reação. Isso é fato, né? Mas a gente precisa tentar controlar essa nossa reação em relação às atitudes do outro, né? Porque tem aquela lei mosaica que fala olho por olho, dente por dente. A gente ainda é muito assim, porque a gente ainda está muito, né, materialista. A gente ainda está muito preso naquelas coisas mundanas, né? Em querer revidar sempre em relação ao outro. Porque de acordo com a época que Moisés, né, viveu aqui na Terra, ele tinha botado essa lei, né? Olho por olho, dente por dente. E muita gente naquela época era assim. Se alguém te desse um tapa na cara, você ia lá e revidava, né? E depois, quando veio Jesus Cristo, né? Quando Deus veio e disse, Jesus no caso, né? Retribua o mal com o bem, né? Jesus falou. E ainda disse mais, não resista do mal que quiserem vos fazer. Se vos baterem uma face, apresente a outra, né? Só que, tipo assim, pra gente que é orgulhoso, porque é muito complicado, você tá ali, uma pessoa te dá um tapa no rosto e você vai oferecer outra face pra pessoa, né? A gente acaba se achando um covarde se a gente fizer isso. É como se a gente estivesse fugindo de um conflito, né? Com medo do outro adversário, dá a entender isso. Mas Jesus não quer isso, né? Porque o insulto, né, faz que a gente quer se vingar. O nosso orgulho, né, de ver essa atitude de dar outra face, né, como covardia, a gente acha um insulto, acha covardia, o orgulho fala mais alto e a gente acaba querendo revidar a agressão do irmão, né? Mas a Bíblia diz, né, o livro dos Espíritos também fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem aquele outro ditado que Jesus fala, se os seus olhos for motivo de escândalo, né, arrancai-los, né? Se, tipo assim, a gente vê alguma coisa, alguma atitude do outro, do próximo, e for motivo de escândalo, pra gente arrancar os olhos. Isso Jesus falou, né, não ao pé da letra, não é para levar as coisas que tá na Bíblia ao pé da letra, porque se a gente for levar tudo ao pé da letra na Bíblia, a gente não vive, né? Imagine só, se eu olho para uma coisa que vai me desestabilizar e fazer eu retardar, né, a minha evolução, eu tenho que arrancar os olhos? Não vamos fazer isso, né? Não é para levar o pé da letra. E da mesma forma que se alguém te dá um tapa no rosto, você vai dar outra face? Não é para levar o pé da letra, né? Deixa eu virar aqui porque senão eu me perco. Jesus não quer que a gente leve ao pé da letra isso. Ele quer... Porque quando a gente tem que ter instinto de conservação, né? Que é a lei da natureza. Instinto de conservação é o quê? Alguém te agride, você se defende. Você não vai atacar, né? Você só vai se defender. Porque se você atacar, você está sendo agressor, né? E não é isso que Jesus quer. Ele não quer que a gente seja o agressor. E se alguém vier te agredir, você tem, né, o seu instinto de defesa, de conservação. Você pode se defender. Jesus não quer que você, né, fique sendo agredido de graça e fique o tempo todo abaixando a cabeça para as pessoas. Jesus não proibiu a defesa, mas ele condenou a vingança, né? Ele quis dizer o quê? Melhor ser ferido do que ferir. Melhor ser humilhado do que humilhar, né? Melhor ser injustiçado do que ser quem
comete a injustiça. Isso que Jesus queria dizer pra gente. Eu até tinha anotado essa frase, mas esqueci. Tem uma música de Xangô que fala: Xangô, o seu machado não é para atacar, o seu machado é de defesa, né? Então Jesus fala muito disso. A gente, na lei da conservação, ele quer que a gente se defenda. Não é que a gente vai, né, sair agredindo todo mundo que ofende a gente. Não é isso. Tem que ver quais são os tipos de lutas que a gente vai lutar. Porque tem coisas que não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena a gente descer o nível para, né, lutar com outra pessoa que é de uma energia tão baixa, né? Ainda mais pessoas que ficam jogando piada, pessoas que ficam... Não vale a pena, entendeu, gente? Porque antigamente eu era muito bobinha. Eu falo que a minha Padilha sempre falou: você é otária. Eu não. Dona Padilha sempre falou isso. Porque o que acontece? Quando alguém te deseja o mal e você fica com pena de se defender, né? Porque eu era assim, eu ficava com pena de me defender porque eu sabia da proteção que eu tinha. Então eu ficava com medo deles ir tomar partido por mim. Porque acontece, gente, Exu e Pombagira, eles tomam partido por você. Se alguém quer te fazer mal, quem não tem conhecimento na espiritualidade, vocês podem procurar. A pessoa não precisa nem pedir. A pessoa não precisa nem acender uma vela e pedir. Não precisa. Se a pessoa tiver direitinho com o seu espiritual, se alguém desejar mal para eles, os Exus vão tomar partido. Mas aí é aquele negócio que todos dizem: Exu é mal, porque Exu está defendendo os filhos deles. Mas não é, Exu não é mal. Porque quem está mandando um negativo é a pessoa de fora. Ele só está defendendo os filhos. Então ele não é mal. O mal é quem está mandando o negativo para a pessoa, entendeu? Então as pessoas têm que prestar atenção e parar de terceirizar a maldade. Então, se alguém me deseja mal, os meus Exus me defendem, os meus Exus que é mal, não. A pessoa que está me desejando mal, que é a pessoa má, né? Que é o ser humano em si. Então, Padilha fala muito. Ela ultimamente tem falado muito isso comigo. A pessoa dá um boi para me derrubar, mas ela dá uma boiada para não me ver cair. E os filhos de Padilha são assim. Se eles estiverem andando certo, nada pega neles. Porque o que acontece? Eu tinha muito medo de pedir eles defesa e eles acabam prejudicando as pessoas, porque nós somos falhos. E a lei do retorno para Exu é implacável. Então, se você deseja o mal para a pessoa, o mal volta para você. Se alguém deseja o mal para mim, se eu estou no negativo, porque eu também não sou perfeito, né? O negativo vem, dá uma volta em mim, né? Como um bumerangue. Nesse que ele tá dando essa volta na minha vida e eu tiver na mesma afinidade do negativo que me mandaram, eu vou absorver aquele negativo todo na minha vida. Mas aí o bumerangue volta para quem enviou. É fato. Isso é fato. Da mesma forma que alguém mandar coisa boa para mim, o positivo vem, vai como um bumerangue, vai dar a volta na minha vida. Se eu tiver na mesma afinidade da bondade que a pessoa mandou, eu vou absorver aquela bondade toda. E depois volta para a mesma pessoa que me mandou bondade. Então depende muito o que a gente está vibrando, o que a gente está desejando para o próximo. Se você deseja coisas boas para o próximo, o bumerangue dos seus desejos vai lá, dá a volta na vida da pessoa. Se ela tiver na mesma afinidade do que você está desejando, ela vai absorver aquilo ali, mas volta para você. Então, gente, muito cuidado com o que vocês estão desejando para o próximo. Muito cuidado mesmo. Porque às vezes as pessoas estão rindo pra gente, fingindo que está querendo o nosso bem, na verdade quer a nossa queda. Isso é fato. As pessoas enganam enganam você, enganam o colega do lado, mas Exu não engana. Xangô ninguém engana. Exu, Bara, ninguém engana. Eles sabem tudo, eles são vento, eles sabem tudo, eles escutam tudo. Como Padilha falou outro dia, ela escuta as intenções que a pessoa ainda nem pensou. Pra tu ver como é Exu. Então não adianta as pessoas fingir que gostam de você, fingir que querem o seu bem, que se Exu estiver na sua vida, você estiver cultuando Exu, você tiver essa ligação com Exu e você estiver caminhando certo, Exu te defende. E ruim não é o Exu. Ruim é você que está mandando negativo para a vida da pessoa.
Então, muito cuidado com o que as pessoas têm mandado para a vida dos outros. Isso serve para mim também, porque eu não sou perfeita, né? Eu também fico com raiva, eu também fico com ódio. Às vezes eu quero que um morra normal. A gente é ser humano. Se a gente fosse melhor do que alguém, a gente nem estava aqui. A gente estava em outro lugar, muito melhor, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem enviado para as pessoas, porque volta pra gente. E volta forte, muito forte. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente manda, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente reage quando manda algum negativo pra gente, deixando bem claro que a espiritualidade quer que a gente tenha instinto de conservação. A gente não pode deixar também o próximo só mandar negativo pra gente, mandar negativo pra gente e a gente ficar ali, ó, parado, sem se defender, porque aí a gente não tá tendo amor próprio. A gente não tá confiando no que a gente carrega, né? A gente tem que ter instinto de conservação. Eu peço, antigamente os outros me mandavam negatividade porque eu sinto, gente. Eu sinto muito. Eu ficava assim, ai, não quero, me afastava da pessoa, falava que não queria mais chegar perto da pessoa porque eu sentia que ela estava me mandando negativo, mas eu também não queria me defender. Aí o que acontecia? O meu sentimento de culpa, porque eu me achava alguma pessoa que eu parecia que eu estava fazendo alguma coisa ruim porque a pessoa estava me mandando negativo, aí já vinha um sentimento de culpa. Já vinha um sentimento de medo do meu Exu ir lá e tomar partido. Olha aí quanto sentimento negativo. 2. E ficava com medo de fazer alguma coisa, né? Acender uma vela para me proteger porque poder parecer que eu estava querendo prejudicar alguém. Mas não era só meu instinto de conservação, mas eu evitava fazer essas 3 coisas. E eu acabava entrando numa energia densa, porque eu sentia culpa, eu sentia medo e eu sentia... parecia que eu estava com intenção de vingança, né? Isso para me proteger. Aí o que acontecia? Eu entrava no negativo. Aí o que acontecia? O negativo que a pessoa me mandava pegava na minha vida. E eu parei. Eu falo agora, Exu, não desejo mal para ninguém. Peço Padilha e seu Caveira, não desejo mal para ninguém. A única coisa que eu desejo é que se alguém me mandar um negativo, eu não aceito. Pode devolver por remetente. Não tem quando você manda uma carta ou alguma coisa pelo correio para uma pessoa, quando chega lá na porta da pessoa, a pessoa não está em casa, acontece o quê? Ou volta por remetente, ou vai por correio da cidade da pessoa, né? É isso que eu peço para Exu fazer. Não quero, não aceito nada de negativo que ninguém me mande. Pode ser quem for. Não aceito. Eu peço Exu, me blinde de qualquer energia negativa que a pessoa me mandar e devolva por remetente, porque eu não aceito nada de negativo na minha vida de ninguém mais. Antigamente eu já peguei muita carga por causa disso, né? E hoje eu tô aprendendo. Eu preciso ter instinto de conservação, que antigamente eu não tinha. Eu não tinha instinto de conservação e a espiritualidade sempre vem me explicando, me ensinando, né? Porque não adianta a gente tá no espiritual, tá trabalhando, tá, né? E não se proteger. E não ter instinto de conservação. Porque aí a gente só cai. Porque a gente tenta ajudar todo mundo, mas a gente não tá se ajudando. Porque a gente não tá tendo instinto de conservação. Então todo o negativo que as pessoas mandam pra gente, o que acontece, cai. E tem muito disso também. A gente tenta ajudar o outro, as pessoas... Tem gente que não tá preparada pra olhar o que realmente tá acontecendo ali, né? E acaba ficando com raiva da gente. Acaba achando que a gente é uma pessoa má, que a gente está agredindo, que a gente está maltratando de alguma forma. Não é. É porque a pessoa às vezes não está preparada, né, para abrir aquele leque de informações, né? E acaba agredindo a gente e ficando chateado com a gente. Mas, paciência. É aquele negócio, a gente tenta fazer a nossa parte. Planta a sementinha ali, se a pessoa quiser absorver aquela informação toda e procurar, de alguma forma, né, procurar entendimento, pesquisar as coisas para ver se aquilo ali realmente faz, né, jus ao que está acontecendo na vida dela, depende de pessoa para pessoa, né? E é isso que ele queria falar, né? A espiritualidade, sobre a gente terceirizar a maldade que está dentro da gente, não está no espiritual, né? O espiritual não tem nada a ver com maldade. A maldade está dentro do ser humano, que a gente tem luz e sombras. Então a gente tem que saber equilibrar isso e não terceirizar, falar que é o demônio, falar que é o irmão do lado, falar que é o parente, falar que é todo mundo menos a gente. A gente é santo, a gente não faz nada de ruim. Pura balela, todo mundo tem as suas sombras. Então
Vai ter momentos na vida que a gente vai, né, ficar chateado, vai ter momentos na vida que a gente vai querer que a pessoa morra mesmo, que a gente vai querer que a pessoa, né, suma da nossa frente. É normal, gente, não é anormal. É normal porque a gente somos seres humanos, estamos presos na matéria ainda, a gente está num planeta de provas e expiações, numa transição planetária ainda, passando para a regeneração. Então a gente vai ter muitas oscilações de sentimentos ruins, o que a gente não pode deixar eles nos dominar a ponto de deixar a gente fazer uma maldade. Isso que não pode. Não tome atitude, não faça escolhas com o emocional negativo desequilibrado, para não poder prejudicar ninguém e não depois arcar com consequências ruins também, né? Então, vamos tirar um conselho de paixão pro dia pro momento de agora, pro dia de hoje, pro momento atual da gente, né? Porque a gente muitas informações que a gente estamos tendo. Esse ano, para mim, hoje é dia 10. Eu já tive tantas informações em 10 dias, já aconteceu tanta coisa na minha vida, né? Em relação ao meu espiritual, desde o ano passado, e é só informações em cima de informações. E se a gente não ter isso aqui, ó, nosso ori equilibrado, a gente não consegue, como eu vou dizer, absorver todas as informações que estão vindo, porque a gente vai ter muita coisa do espiritual que estava no oculto vindo à tona. Então a gente precisa estar com o ori bem equilibrado para a gente conseguir absorver isso tudo, né? E conseguir entender isso tudo, porque é muita informação. Eu que já estou, né, um tempo maior percorrendo, né, esse caminho espiritual, estudando, tentando entender, né, esse mundo invisível, já é difícil para mim por algumas informações que estão acontecendo. Imagine para quem não tem o costume de ficar, que está envolvido com essas coisas. Então, muitas pessoas vão começar a se abrir, o espiritual vai começar a chamar, né, forte quem precisa trabalhar, porque como eu falei, esse ano é o ano da espiritualidade, então a gente tem que estar bem conectado com o nosso ori, né, com essa divindade, porque o ori é uma divindade, gente. A gente tem que cultuar o ori também, tá? Fazer orações para ele de manhã, orar, ori, que a gente consiga passar o dia equilibrado. Na internet tem umas orações por ori, para essa divindade. Seria muito bom para quem tem muito desequilíbrio, né? Eu faço de vez em quando, mas graças a Deus eu tô cada dia melhor em relação a tudo na minha vida, né? E as coisas estão caminhando. E espero que todos tenham, né, força, coragem, porque não é brincadeira não, a gente precisa ter coragem e muito foco para a gente poder trabalhar em cima do nosso espiritual, fazer o que a gente veio fazer aqui, né? Porque a gente não tá aqui a passeio, né? E a gente precisa se conectar com o nosso espiritual, independente de religião, gente. Quando eu falo aqui que se conectar com o espiritual, é independente de religião, tá? Porque espiritualidade não é religião. Espiritualidade é a nossa conexão com nossos guias, com os nossos mentores, com a egregória que cada um, né, da gente tem, que Deus enviou para nos acompanhar nessa jornada terrena, para nos auxiliar, porque sozinhos a gente não seria ninguém. Imagine se eu estivesse aqui hoje, sozinha, sem um apoio espiritual, eu não estaria aqui. Eu já tinha acontecido alguma coisa ruim comigo há muito tempo, porque sozinho a gente não consegue. Porque mesmo que a gente esteja caminhando, né, sem essa conexão toda com o espiritual, eles estão ali nos protegendo. Estão ali tentando passar intuições pra gente, tentando nos direcionar. Só que chega uma hora que fica inviável caminhar sem o espiritual conectado com a gente, né? E cada um vai chegar nesse momento, porque, como eu falo, a escadinha é diferente para cada pessoa, né? Vai da evolução de cada um, vai do esforço de cada um para subir esses degrauzinhos de evolução. Mas o espiritual tá com cada um tem o seu, nos ajudando. Uns chamam de anjo da guarda, outros chamam de Exu, os meus guardiões, como eu gosto de chamar a pessoa da Umbanda. Uns chamam de orixá, porque também tem os orixás, né? São energias diferentes. Uns chamam de, como vou dizer, o anjo do Senhor. Hoje, outros chamam de Espírito Santo, né? Cada religião chama de uma forma, mas se você for abranger isso tudo,
ler um pouquinho de cada coisa, é a mesma coisa. Eles só, assim, no meu entendimento, tá, gente? Sempre quando eu venho falar que é no meu entendimento, eles se apresentam conforme o nosso entendimento. Então, se eu estou numa igreja evangélica, eles vão se apresentar para mim como o Espírito Santo, como os anjos do Senhor, porque é da forma que eu acredito que eles são, né? Se eu estou na igreja católica, eles vão se apresentar como os anjos, porque também na igreja católica acreditam nos anjos, podem se apresentar como anjo da guarda, né? E na Umbanda, no Candomblé, cada um se apresenta de alguma forma. Só que eu acho que é tudo a mesma coisa. Esses mentores que a gente tem são todos a mesma coisa. Anjo da guarda, Espírito Santo, Exu, né? Alguns é Exu mais de frente, alguns é os pretos velhos, depende qual a ligação. Mas cada um tem uma egregória, tem como vou dizer, um conjunto de espíritos amigos nos direcionando para ir para lugares bons, para fazer escolhas boas, né? Só que às vezes a gente está tão distante desses amigos, né, que a gente não escuta, a gente não intui os ensinamentos deles, os conselhos, os alertas, e a gente acaba entrando em furada, porque é a gente que se distancia deles. Eles sempre vão estar ali. O dia que a gente estiver em desespero e chamar, eles vão estar ali, prontos para, né, nos ajudar, mas a gente acaba se distanciando deles. Então, depende do esforço de cada um, né? Depende da evolução espiritual de cada um. Como você faz para, né, se conectar com esses espíritos amigos, né, com Deus, depende de vocês, né? Depende, no caso da gente. Igual os outros acham que é da Umbanda, é do Candomblé, é da Macumba, né? Não acredita em Deus. Não é assim. Mas é aquele negócio, não adianta explicar uma coisa que o outro não está disposto a aprender, né? Ele pode acreditar que o umbandista, candomblessista, quimbandeiro, ninguém acredita em Deus. Mas essa não é a verdade, né? A gente tem que respeitar o entendimento do outro. Acho que é um posicionamento burro? Todos nós acreditamos em Deus. Só que, às vezes, dependendo da religião, muda o nome, muda, né, a forma de falar. E eu acredito muito que os orixás, né, nossa ancestralidade também, vem muito na energia da natureza, porque para quem se aprofunda nesse negócio de orixás e ler, pesquisar, como eu falo, não adianta só ter conhecimento, tem que ter entendimento. Vai ver que os orixás são energia da natureza. E a energia da natureza, a natureza é Deus. Não precisa explicar mais nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Se os orixás são energia da natureza e a natureza é Deus, os orixás é parte de Deus, né? É assim que eu acredito e creio que todos possam acreditar dessa forma também, porque se a gente for pesquisar de outras formas, acaba sendo mais difícil, mas me deram essa explicação e eu achei bem viável, sabe? A natureza é Deus, o mar é Deus, as cachoeiras são Deus, né? Tudo é Deus aqui na Terra. Como eu já falei também disso daquele filme Estigmata. Estigmata, um padre lá veio na menina, né? Ele incorporava na menina manifestava, no caso, na menina para falar que do novo evangelho de Jesus. Levante uma pedra e lá eu estarei, né? Sorri para uma criança e lá eu estarei. Então, Deus é isso tudo. É a bondade do ser humano, Deus é a natureza, né? Deus é os animais. Então, procurar Deus aonde? Dentro da gente. Não precisa estar em templos religiosos procurando Deus. E nesse filme, era história real, falava muito disso. E a Igreja Católica na época quis abafar isso tudo, porque se nessa época o Evangelho de Jesus novo que esse padre, né, manifestou na menina para poder trazer, fosse aceito pela Igreja Católica, a Igreja Católica na época perderia muito o controle e o poder, né? Porque, né, muitos anos atrás, a Igreja Católica tinha muito poder em cima da sociedade, né? Tinha muito controle. E ela ia perder isso tudo se esse evangelho viesse à tona, porque ela ia perder o poder de manipulação da população, né? E hoje em dia é isso que acontece. Tem muitas pessoas se conectando com o seu próprio espiritual, né? Porque é muito difícil, né? Algumas pessoas ainda têm disso, de botar a responsabilidade do seu espiritual na mão de outra pessoa, né? Não consegue se conectar diretamente com o seu espiritual. Tem que sempre ter alguém como intermediário, alguém com uma liderança, né?
E não é isso que a espiritualidade quer. Claro, é evidente que a gente tem que ter uma hierarquia, né? Se o Tranca-Rua das Almas me falou isso, a gente tem que respeitar a hierarquia. E eu sou muito grata a Deus por ter me botado, né, nessa casa, ter me ajudado a achar ela, porque ele abriu muito meus olhos para muitas coisas, mas a gente também tem que acreditar nos nossos, né? E não precisa a gente ficar procurando fora o que a gente tem dentro, né? Isso é muito importante. A gente resolve nossos problemas com a ajuda do nosso espiritual. Só que a gente terceiriza isso. Até na ajuda da gente mesmo, a gente acaba terceirizando. Porque às vezes a gente está com problemas e desequilibrado no ori, a gente não consegue se conectar com os nossos. O que a gente faz, a gente vai em um local, né, para o de outra pessoa nos ajudar. Só que a gente põe toda a nossa fé ali naquele guia. Beleza, eu acredito muito nisso, porque eu também já fiz isso várias vezes. O guia instrui a gente a procurar uma ajuda, fazer o que tem que ser feito. Né? No momento ali de urgência, ele ajuda, claro e evidente, mas ele fala o que a pessoa tem que fazer e a pessoa não faz. Aí o que acontece? Daqui um pouco tá lá de novo fazendo a mesma coisa, pedindo ajuda, às vezes passa tempos e tempos pro mesmo problema, porque não quer se ajudar, quer que o outro ajude. Então tá tipo ali, te terceirizando a responsabilidade da própria vida, né? Isso é difícil. Porque o espiritual ajuda, mas tem que fazer, eles fazem a parte deles e a gente tem que fazer a nossa parte. Então é muito difícil a gente sempre ficar terceirizando as coisas. A gente terceiriza a maldade, a gente terceiriza a responsabilidade em relação à nossa vida e não é. A gente tem que pegar as rédeas da nossa vida, ó, e a gente mesmo direcionar elas. Então vamos aqui para o conselho de Pai Xangô. O homem, Ogum, Ogum, meu pai. E o elemento terra. Então, aqui Pai Xangô fala o quê? A gente ainda é muito preso na matéria, foi o que falou ali, né? O orgulho fala muito alto, e nesse da gente dar, se alguém dá um tapa no nosso rosto, a gente não tem coragem de dar o outro lado. Por quê? Porque a gente é orgulhoso demais. A gente deixa o sentimento material de orgulho, né? De dente por dente, olho por olho, vir à tona e a gente quer revidar. E Pai Xangô fala, não é para revidar. O máximo que a gente tem que fazer é o estilo de conservação, de defesa. Não precisa revidar, é só manter o instinto de conservação, se defender, né? Porque quando a gente revida, já é uma vingança. Aí é ruim. Então a gente tem que manter o instinto de conservação, mas não vingança. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você se defender, outra coisa é você atacar por vingança. Como ele fala da frasezinha da música dele, o machado de Xangô é para se defender, não é para atacar, né? E aqui ele fala, a energia de Pai Ogum fala, tem guerras que não vale a pena, né? A gente tem que só manter o instinto de conservação, não entrar em guerras desnecessárias, né? Que Pai Ogum fala muito de guerras, de luta, né? Ele é guerreiro também, né? Mas ele fala que a gente não precisa entrar em guerras desnecessárias, né? Para poder, né, entrar como vou dizer, em contato com a nossa espiritualidade, com o nosso sentimento de instinto de conservação. Então aqui Pai Xangô, pede para a gente não entrar, né, em guerras desnecessárias, para a gente manter o instinto de conservação, não vingança, tá? E que a gente para viver o momento. Porque tipo assim, ele quer dizer o quê? Quando a gente tem algum atrito com outra pessoa, né, ali o negócio foi no momento, né? Aquele atrito ali no momento, a gente mantém o instinto de conservação ali para nos defender, tá? Nunca atacar, que a gente não precisa ser o que ataca, como ele fala, melhor ser ferido do que ferir, né? Então a gente não precisa ser quem ataca, a gente só precisa ter instinto de conservação para nos defender, né? E não entrar em guerras desnecessárias na energia de Pai Ogum, né? E o elemento terra fala muito da gente viver só aquele momento ali. A gente não deixar aquela situação negativa, aquele desconforto, aquele conflito ali, levar para o futuro. Por quê? Porque às vezes a gente acontece alguma coisa negativa na nossa vida, a gente fica remoendo. Passa horas, passa dias, a gente fica remoendo aquilo ali.
E a gente vai começar a gerar um sentimento negativo dentro da gente em relação ao acontecimento. E aquilo vai gerando um sentimento de raiva, que gera um sentimento de frustração porque a gente não atacou e gera um sentimento de vingança. Que aí a gente começa a bolar um monte de coisa na cabeça para fazer contra o outro, porque ele nos atacou. E Paxangô não quer isso. Paxangô quer que a gente vive o momento ali. Teve aquele conflito ali, resolve ali e pronto, cada um pro seu canto. Não fica remoendo isso dentro do coração, porque vai te trazer o sentimento de raiva de novo do momento. Porque já prestou atenção quando acontece alguma coisa negativa com a gente, quando a gente vai comentar com alguém, a gente vive aquele sentimento de raiva, de angústia, né, de conflito do momento que aconteceu a situação. Pode perceber, quando a gente vai contar alguma coisa, vem tudo à tona. E Paxangô não quer isso. Paxangô quer que a gente viva o conflito no momento. Depois que passou aquilo ali, esquece. Não deixe minutos, segundos do dia estragar o teu dia todo, estragar uma hora dos seus dias, a sua semana, os seus meses. Porque às vezes acontece as coisas e a gente fica levando pra o negócio até aconteceu, a gente pega aquela pedra, aquele sentimento, põe nas costas e fica carregando. O sentimento que a gente aconteceu no momento. E Paxangô não quer. Paxangô fala, joga pro universo. Cada um resolve com a lei do retorno, né? Ninguém precisa se vingar, mas manter o instinto de conservação que saiu na reunião. Isso é muito importante pra gente, tá? Então esse é o conselho de Paxangô. Espero que vocês tenham gostado. Não leve problemas de momentos pequenos, de segundos, de minutos, para teu dia todo, pro teu mês todo, pra tua semana toda, pro teu ano todo. Deixa o problema no momento que ele aconteceu, tá? E não se vingue, não vale a pena, porque quando a gente se vinga, a gente está sendo pior do que a pessoa. É melhor ser ferido do que ferir, né? Mas mantenha um instinto de conservação, sempre se defendendo das energias densas que as pessoas mandam pra gente, né? Se conecta com o seu espiritual, mantenha suas proteções elevadas, né? Para quem confia, sente seu anjo da guarda, ora bastante, né? Para quem não tem confiança em negócio de anjo da guarda, mantenha assim a oração sempre, orar e vigiar. E essa frasezinha é muito importante para todas as religiões, né? A gente tem que orar e vigiar sempre, para nada de ruim acontecer com a gente. Também tomar cuidado com as nossas atitudes, porque a atitude, nossas ações falam muito, né, do que a gente atrai pra gente. Se a gente ter atitudes negativas, a gente vai acabar atraindo coisas negativas, energias negativas, porque semelhante atrai semelhante. Então, se você está vibrando negativo, a sua afinidade vai ser com coisas e pessoas negativas. Agora, se você vibra positivo, a sua afinidade vai ser com coisas e pessoas positivas. Então, preste atenção em que você está vibrando. Tá bom, gente? Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.